Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Bom, sabemos que existem vários processos contra a empresa Atlas Quantum que afirmava realizar um esquema de arbitragem que culminava em lucro para ela através de um robô de operações e também para seus respectivos clientes. Porém, o que aconteceu é que após notificação enviada para a CVM solicitando que a Atlas pare de captar clientes em terras tupiniquins, pois estava atuando sem a devida autorização, depois disso tudo, a empresa simplesmente fechou os saques de todo mundo, impediu que todo mundo tirasse o dinheiro de lá e dane-se os clientes, dane-se quem tá vendo, dane-se tudo. E nada aconteceu. E agora, para surpresa dos clientes que foram lesados, olha isso daqui. Eu fiquei até um pouco chocado com essa situação, mas vamos lá. Essa matéria é do portal do Bitcoin, pelo Wagner Higgs, ó. R$0 concluiu a Polícia Federal sobre prejuízos alegados pelos clientes da Atlas Quantum após o desfecho de um inquérito aberto para apurar eventual crime de estelionato de falsa empresa, que oferecia promessas de rendimento com arbitragem de Bitcoin, mas ruiu em 2019 após o stop order da CVM. O relatório da PF referente ao inquérito policial foi encaminhado pela instituição a cada parte por e-mail no último dia 28, e de acordo com a Polícia Federal, o fato de ter constado R$0 de prejuízo na portaria inaugural do inquérito policial deu-se por conta de que nenhuma das pessoas se identificou como vítima, demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo. Então, por uma questão pura e simplesmente burocrática, simplesmente a Polícia Federal, desculpem o termo, cagou para essa situação toda. Então assim, não importa a quantidade de pessoas que foi lesada, não importa simplesmente que tem gente que tá precisando dessa grana, não importa, aqui tá uma palavrinha, uns números, um negocinho aqui constando que é assim, eu vou pôr um cabresto lá de cavalo, não vou olhar pro lado, vou só olhar pra esse negócio aqui e vou fazer meu papel, vou fazer a minha função, vou fazer apenas o meu trabalho, pra você ver. Então eu acredito que aqueles que olharam pra situação toda e tinha o poder nas mãos de fazer alguma coisa, deve ter uma vida muito ruim mesmo. O cara não deve prosperar na vida, deve ser uma vida amarga, algo assim. Como que eles conseguem olhar para toda a situação e ater-se apenas aos documentos apontados sem fazer uma pesquisa mínima, sem tentar enxergar a situação como um todo? Poxa, é como se a vida de várias pessoas estivesse nas mãos ah não, peraí, aqui tem um errinho do negócio que foi escrito, ou a pessoa que escreveu o documento original não escreveu direito, então por conta disso, desculpe, eu não posso fazer nada. Então esse é apenas mais um exemplo da péssima eficácia de qualquer órgão estatal, em que simplesmente pega a porcaria dos impostos que as pessoas são obrigadas a pagar. Então muitas vezes você não usa saúde, segurança, transporte e educação público, você usa só privado e você é obrigado a pagar essa porcaria pra vir um bando de pessoas pra falar, não, a gente não consegue resolver. Então você pega o dinheiro das pessoas, usa pra fazer uma investigação e não consegue nem fazer aquilo que se propôs a fazer, que era o mínimo, que era observar a porcaria do crime que foi feito contra a população. Tá óbvio, tá na cara o tipo de problema que aconteceu em relação a isso. Eu que tenho a formação em criação e produção publicitária, que estudei pra trabalhar com isso, tenho um canalzinho pequeno, eu que sou um idiota, consigo olhar pra situação e entender o que aconteceu, e alguns engravatados atrás de uma mesa, infelizmente, tomaram as piores decisões possíveis, agindo com uma má vontade que dá nojo, que dá ânsia de vômito. E é assim que funciona a máquina estatal. E você que é a favor disso, ah não, tem que pagar imposto mesmo, tem que pagar imposto mesmo. Toma aí pra você aprender. É assim que funciona essa porcaria de Estado. Mas vamos lá, que nem tudo está perdido. Vamos seguir aqui. Vou ler outro trecho aqui pra vocês, ó.
Por outro lado, importante mencionar que, conforme noticiado, já existe uma investigação em curso sobre o caso Atlas Quantum em andamento perante a 10ª Vara Civil Federal de São Paulo, nos autos sob a presidência de membro do Ministério Público Federal, em razão da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. E claro, assim, eu ainda não vejo uma esperança no fim do túnel. Eu acho que vai chegar algo próximo a ser justo. Talvez chegue, talvez sim, talvez não, mas vai chegar próximo a ser algo justo, que é, se for provado, né, que o Rodrigo Marques cometeu algum crime, porque efetivamente a gente não pode falar que ele cometeu crime nenhum, né? Então, Rodrigo Marques, não temos provas ainda de que ele cometeu algum crime ou que a Atlas Quantum efetivamente cometeu algum crime. Mas se for provado isso, o justo seria, no mínimo, ele ser preso, todos os seus bens serem leiloados, igual aquelas empresas que ele tem em outros países também, que o Dr. Artemio Picanso foi o cara que pagou correspondente internacional para achar a empresa e descobriu que ele tinha empresa que funcionava no mesmo lugar em que um cartel de drogas lavava dinheiro. Então assim, ó, pra você ver, não é comprovado que era de lavagem de dinheiro, mas no mesmo lugar que o cartel lavava dinheiro, ele tinha uma empresa, né? Então assim, a gente não consegue provar ainda. Aliás, provar, talvez até alguns possam olhar e dizer assim que sim, é possível provar, que realmente aconteceu o crime. É que eu estou me resguardando juridicamente e eu não posso dizer. Eu que estou aqui gravando um vídeo, embora o canal seja amador, eu não posso simplesmente falar que rolou um crime. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, o justo seria pegar todo o dinheiro desse cara, dividir aí entre aqueles que foram lesados e ainda haver uma compensação por esse atraso todo. Mas assim, eu fico muito em dúvida. Sabe por quê? Porque o Estado é um órgão muito imoral. Eu fico vendo o caso da Indio, por exemplo. Eles consideraram, pegaram uma lei antiga aí, consideraram inicialmente que o crime da Indio não foi necessariamente contra os indivíduos, porém foi contra a economia nacional, e afirmaram que então o dinheiro da empresa Indio deveria ser confiscado e pego para o próprio Estado. Então já não basta o tanto que eles roubam da gente, o tanto que essa máfia estatal, desse bando de engravatados que tem uma vida desgraçada porque eles querem viver à base do dinheiro de terceiros. Então não basta isso, eles ainda queriam roubar o dinheiro dos clientes da Indio. Teve um ministro que, quando olhou para a situação, falou: não, peraí, tá estranho esse negócio, por que o Estado deveria pegar esse dinheiro, né? Ele falou: não, que o dinheiro seja direcionado para as pessoas e não para o Estado, não faz nenhum sentido isso. Então assim, não é que esse ministro fez algo fantástico, algo sensacional, ele só olhou para a situação e teve um bom senso mínimo, falou: não, tá errado isso aqui. Ou seja, o cara, ele tinha boa vontade, essa é a diferença. O cara tinha boa vontade e conseguiu enxergar além da burocracia. Ele não ficou se escondendo atrás de uma pilha de papel, uma pilha de documento. Só que em relação ao caso da Atlas, agora eu tô começando a ficar meio receoso, cara. Tô começando a ficar meio receoso. Porque eu penso que a Polícia Federal, embora tenha feito tudo de acordo com as regras, tudo de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido, eu penso que eles poderiam ter feito mais. Eu penso realmente que eles poderiam ter feito um pouco mais a respeito disso, poderiam ter sido mais empáticos, poderiam ter se colocado no lugar do outro. Imagina só, você contrata um pintor para pintar um muro de 20 metros quadrados. Eu não faço nem ideia do que é um muro de 20 metros quadrados, mas vamos pegar aí um pintor. Então ele foi contratado para pintar os 20 metros quadrados. Porém, o cara, ele fez uma conta arredondada e na verdade não seriam 20 metros quadrados, seriam 20 metros quadrados e mais um pedacinho de 50 centímetros. Um pedacinho que tinha lá.
Aí, que o pintor, ele, pela lógica, faria? Pela lógica burocrática, a mesma lógica que o Estado tá seguindo. Ele iria pintar tudo e deixar um pedacinho! É assim, se fosse uma pintura com base em entendimento estatal, ele iria pintar tudo e deixar aquele pedacinho sem pintar. Agora, se é um cara ou algum órgão, alguém que tem o mínimo de decência e entende que o sofrimento do outro é algo ruim, ele iria lá e pintar aquele pedacinho que falta. Que custa, né? Mas, cara, eu não sei se o problema é só Brasil ou se é o Estado no mundo todo que é ruim, mas até o momento eu só tive péssimos exemplos de conduta e é por isso que cada vez mais eu olho para o Estado, para órgãos estatais, para toda essa burocracia, eu sinto nojo, sinto ânsia de vômito de ver toda essa situação, toda essa mesquinharia, toda essa burocracia rolando.